Pamela. Obrigadão aí pela audiência. Então, lembrando para vocês que nós vamos fazer hoje uma revisãozinha pro Enem, né? E eu me comprometi a falar hoje um pouquinho sobre ecologia. Raquel, Nilbert, Maria Gabriela, brigadão pela audiência. A artezinha que foi feita pelo Carlos. Aí, Carlos, ó. Então, pessoal, quando a gente fala de ecologia, existem alguns temas que são mais recorrentes no Enem. Essa análise ela foi feita a partir de 2009, que foi quando a gente teve a primeira grande mudança no Enem. O Enem deu uma mudada na cara dele, ele se tornou mais universal, várias universidades começaram a aceitar o Enem como ingresso para suas instituições, universidades federais principalmente, dentre elas algumas universidades públicas, e o Enem passou a ser importante para o ProUni, para o FIES, dentre outras coisas. Então, dentro desses temas mais recorrentes do Enem, então a gente tem impactos ambientais, que cai bastante, lembrando que a partir de 2009, tá, que foi feito esse levantamento. Impactos ambientais cai com bastante frequência. Cadeias e teias alimentares cai bastante. Preservação ambiental também cai bastante. Mas daí quando a gente fala de preservação ambiental, ela está muito ligada a impactos ambientais. E relações ecológicas. Então, dentro da ecologia, estes são os temas mais recorrentes, mais comuns. Além deles, nós vamos ter aí biomas. Lembrando que biomas são os biomas brasileiros, que para a geografia a gente chama de regiões fitogeográficas, cai tanto para a geografia quanto para a biologia, acaba sempre dando uma confusãozinha com relação a isso, mas o conceito básico é o mesmo. Então eu preferi hoje abordar com vocês estes 4 temas. Então vamos lá, ó. A gente vai trabalhar, olha lá. Aí, estão vendo? Então nós vamos trabalhar impactos ambientais, tá? Cadeias e teias alimentares, preservação ambiental e relações ecológicas, beleza? Então esse vai ser o conteúdo que a gente vai trabalhar. Então, galerinha que está chegando aí, que entrou agora, Nayara, deixa eu ver quem mais, Léo Gorla, Raquel já falei, Paulinho Moura, ô Paulinho, beleza? Fernandinha, ô Fernanda. Aí, Rodrigo, beleza? Rodrigo Códulo. O Rodrigo Oliveira também está por aqui. Emanuel, André Luiz, Giovanni. Ô, Ricardinho, tudo bom? Então vamos lá, vamos começar? Beleza, então. Quando a gente fala então de impactos ambientais, nós falamos de impactos ambientais que são causados pelo homem. Então são impactos ambientais de origem antrópica. Esses impactos ambientais, então, são causados pelo homem de forma direta. Nós temos aí, por exemplo, a escassez de recursos hídricos, desmatamento, poluição, mudanças climáticas, destruição de hábitats. Então, estes, Devanir, faltou C, cara, desculpa, mas já tá aí, já tá dado o recado. Abração, cara. Então, dentro desses temas, quando a gente fala de impactos ambientais, então nós falamos sobre esses especificamente, né? Giovanni, abração. Então, olha lá. Então, nós falamos de diminuição dos recursos hídricos, né? Então, diminuição dos mananciais de recursos hídricos. Então, quando a gente fala de ciclo da água, que é bastante importante, com relação ao ciclo da água, a gente precisa lembrar que os níveis de água no planeta são mais ou menos constantes. A gente observa que nós temos períodos de seca, períodos com muita chuva. Vale lembrar o que aconteceu com o estado de São Paulo o ano passado, ano retrasado, onde eles tiveram uma escassez de água ligada a um período prolongado de falta de chuva e também a uma má gestão dos recursos hídricos, mas depois
no ano passado, esse ano, os índices pluviométricos estão relativamente altos, tem chovido bastante, então o estoque de água ele tem voltado ao seu padrão normal. Dentro disso, então a gente diz que os recursos hídricos, os estoques de água, eles são mais ou menos normais, mais ou menos constantes. O que a gente observa de diferença, e isso é importante, é que dentro dos recursos hídricos o que é problemático é exatamente a falta de água potável, a disponibilidade de água potável. E essa, que aí a gente fala de diminuição dos mananciais, é exatamente esta que tem entrado ou que tem passado por um processo constante de diminuição, tá? Dentro então da diminuição dos mananciais, a gente observa que menos de 1% da água disponível no planeta é própria para consumo, tá? Ela é uma água própria para consumo que serve para ser consumida e o estoque tem acabado. Por quê? Por uma série de descuidos do homem, né? A gente fala do desmatamento da mata ciliar, que protege a margem dos rios, protege essa mata ciliar, ela impede que a margem desbarranque, causando o assoreamento do rio, né? A diminuição da coluna de água do rio. Então, dessa forma, a gente tem um problema sério, porque grande parte dos rios não tem mais a sua mata ciliar, grande parte. Até a gente tem uma legislação bastante importante nesse sentido, que ela tenta coibir o desmatamento. Existe uma metragem legal, essa mata ciliar, ela precisa existir. Então todo mundo que tem sítios, chácaras, fazendas, que um rio passe no fundo, ele tem uma reserva legal de mata ciliar que ele precisa deixar para a proteção desse rio. Além desse problema do desmatamento, a gente tinha, ou ainda tem, dependendo em algumas cidades, lançamento de esgoto clandestino, tanto de indústrias quanto de casas mesmo. Nós temos esse problema bem evidente em cidades que ficam no litoral. Muitas delas, a gente teve aqui, neste ano as Olimpíadas, a Baía de Guanabara extremamente poluída. Por quê? Lançamento de esgotos, né, nessas águas. Então era mais barato lançar essa água diretamente, essa água contaminada diretamente no mar, deixar o mar levar, e na verdade ele não leva, deixar o mar levar, acaba contaminando toda a região, do que fazer uma estação de tratamento de água. Então, hoje nós temos as estações de tratamento de esgoto, elas têm como principal finalidade reduzir o impacto ambiental sobre a poluição de água, para que nós não tenhamos os mananciais de água sendo poluídos, para que eles não acabem no futuro próximo, certo? Então, com relação os recursos hídricos, é esse o grande problema. O problema do descuido das águas potáveis que nós temos. Como o Brasil tem muita água potável, a gente olha onde você vê tem um rio, tem um riacho, tem alguma coisa com água corrente, a gente acaba deixando passar, acaba não cuidando da forma com que deveria. Ainda falando dos recursos hídricos, que eu acabei esquecendo, nós temos a agricultura, a aplicação de agrotóxicos em dias de chuva, se ela for feita, nós temos a contaminação dessa água por agrotóxico, o chorume de lixões, né, os lixões que ficam a céu aberto, que se forem também construídos ou feitos ou alocados próximos de regiões com água, nós temos a contaminação desse manancial. Temos também a contaminação das águas subterrâneas, dos lençóis freáticos, dos aquíferos. Então é um problema assim bastante
bastante sério quando a gente fala de água. Então nós temos que ter um pouquinho mais de consciência com relação à forma com que a gente gasta essa água, a forma com que nós usamos essa água. Hoje ela está disponível, amanhã ela pode não estar mais disponível. E assim, eu ouvia muito na faculdade, e ainda a gente acaba lendo algumas coisas que diz que num futuro próximo a guerra não vai ser por causa de petróleo, vai ser por causa de água. E como a gente sabe, no Brasil a gente tem muito manancial de água. O Brasil vai acabar por conta disso sendo aí uma bem visado nesse sentido. Bom, aí nós vamos para o desmatamento. O desmatamento ele acaba gerando alguns problemas. O principal problema do desmatamento, a mata ciliar das águas, que eu acabei de comentar com vocês. Nós temos a diminuição da mata, né? Isso acaba levando a um agravamento do efeito estufa. Por quê? Porque os vegetais realizam fotossíntese, e realizando fotossíntese, eles retiram da atmosfera uma quantidade muito grande de gás carbônico, CO2. Em diminuindo a cobertura vegetal, nós temos uma diminuição na retirada desse CO2 da atmosfera. Eu sempre falo, quando eu estou dando aula, e eu cito esse exemplo, que quando eu estudava, quando eu fazia o ensino médio, faz tempo pra caramba, os professores falavam que a Amazônia ela era o pulmão do mundo, que a Amazônia seria responsável aí por tirar oxigênio e devolver tirar CO2 e devolver oxigênio para a atmosfera. Não é bem assim. A floresta amazônica, quando a gente analisa a sucessão ecológica, ela é uma floresta de clímax, é uma comunidade de clímax, então ela tem uma produtividade líquida quase que zero. O que ela produz de oxigênio ela mesma consome. Os vegetais mais velhos, eles consomem uma taxa muito grande de oxigênio. O oxigênio que nós respiramos vem principalmente das algas, são as algas no ambiente aquático que produzem grande parte do oxigênio que nós respiramos, mas os vegetais são responsáveis por tirar gás carbônico da atmosfera. Então o gás carbônico é um gás que agrava o efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa é um efeito natural do planeta. Ele é um efeito que tem como principal finalidade manter o planeta aquecido. Efeito estufa, essa palavra estufa vem do inglês greenhouse, e nos Estados Unidos são aquelas casas de vidro que são utilizadas como casas de plantio para o pessoal que gosta de fazer plantio de flores, vegetais, ornamentação, coisas do tipo. Como a temperatura média nos Estados Unidos é relativamente baixa, eles produzem essas greenhouses, essas estufas de vidro, onde a temperatura ambiente fica mais alta do que a temperatura fora da estufa. Então esse efeito estufa, ele funciona mais ou menos da mesma maneira. Os gases que compõem a atmosfera, eles permitem a entrada da radiação solar, a manutenção de uma parte dessa radiação solar, mantendo o planeta aquecido, e outra parte sai. Tá? Outra parte volta para o espaço. Quando nós temos uma grande quantidade de gás carbônico, dos óxidos de enxofre, dos óxidos de nitrogênio, todos eles gases do efeito estufa, esses gases eles ficam presos e eles não conseguem sair, se dissipar para o espaço. Consequentemente, a temperatura média acaba ficando mais alta. A gente observa isso em dias de muito calor, quando tem uma queimada, acaba ficando muito mais abafado do que geralmente é. Ou quem mora, por exemplo, próximo à vegetação, quem mora próximo, por exemplo, aqui ao nosso cinturão verde, a gente observa que é uma região mais fresca. Por quê? Porque tem uma taxa menor de concentração de gás carbônico, tá? Então, os vegetais eles são importantíssimos. Se eu desmato, se eu retiro essa cobertura vegetal, consequentemente eu tenho uma menor
concentração de gás carbônico saindo da atmosfera e dessa forma a gente acaba agravando o efeito estufa, tá? Quando a gente fala de poluição, a gente fala de poluição do solo, poluição da água, poluição do ar. Falei um pouquinho de poluição da água, falei um pouquinho de poluição do ar, poluição do solo causada principalmente pelo lixo. O grande problema do lixo tem a ver principalmente com os lixões, né? Os aterros sanitários, eles são uma medida que tenta reduzir o impacto da produção do lixo, tá? Então o lixo que nós produzimos todo dia na nossa casa, o lixo que nós produzimos todo dia enquanto indivíduos, ele vai para algum lugar. Em Cianorte ele vai para o aterro sanitário. Em outras cidades não existe aterro sanitário, ele vai diretamente para lixões, para lixões em céu aberto, e aí isso acaba contaminando o solo. Essa contaminação do solo se dá pelo chorume, esse líquido de cheiro horrível. Quando você tem lixo orgânico em casa e você tira o pacote do lixo orgânico e esse pacote está furado, no fundo da lixeira tem um líquido de cor escura que tem um cheiro horrível. É mais ou menos o chorume que é produzido nos lixões, tá? Isso percola em dias de chuva, isso desce e contamina o lençol freático. Esse lençol freático pode ser um manancial que vai dar origem a um rio em algum lugar. Ele pode se formar um estoque, como por exemplo aquíferos, que podem ser consumidos num futuro próximo. Então essa água está contaminada, e essa água estando contaminada, vai trazer uma série de doenças, metais pesados, lançamento de pilhas. Muitas vezes a gente lança pilhas, baterias no lixo comum. Fala, não, vou jogar aqui no lixo, ninguém vai ver mesmo. Nós vamos sentir o efeito daqui a alguns anos. Então, o lixo é um problema muito sério, porque nós produzimos muito lixo. E nós ainda não temos a cultura de fazer a separação do nosso lixo, separar lixo reciclável de lixo comum, fazer a separação adequada. Quando nós fazemos essa separação, nós não estamos somente ajudando o pessoal operativa de catadores, não estamos somente ajudando eles, nós estamos diminuindo a quantidade de lixo que vai para o aterro sanitário. Os aterros sanitários têm tempos de vida útil, tá? Quanto mais lixo você produz, menos espaço a gente tem no aterro sanitário. Então essa separação do lixo, ela serve para aumentar a vida útil do aterro sanitário. Ela aumenta a quantidade, diminui a quantidade de lixo que vai para o aterro sanitário, aumentando então o período que esse aterro sanitário vai ser usado. O nosso aterro sanitário aqui de Cianorte, ele tem mais alguns anos de tempo de vida. E a empresa que administra já está adquirindo outro terreno, porque daqui a algum tempo o local onde é o aterro sanitário hoje já não tem mais lugar para enterrar lixo, vai ter que enterrar em outro lugar, certo? Então, com relação aos impactos ambientais, basicamente é isso, certo, galera? Nós vamos então para as alimentares, certo? Então nós vamos ver as cadeias alimentares. Então tem uma imagenzinha bem legal aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa imagem aqui já caiu no Enem, tá? Essa imagem, ela caiu no Enem de 2011. Então ela mostra o tigre dente de sabres aqui, imaginando que vai comer o homem, seguindo as pegadas do homem. Mostra o homem seguindo as pegadas do tigre e imaginando que vai comer o tigre. E aqui, belo e formoso, nós temos o urubu, que está só esperando o que vai sobrar do homem e o que vai sobrar do tigre para ele comer o que sobrar dos dois, certo? Então, basicamente, esse é o conceito de cadeia alimentar. Cadeia alimentar é uma sequência onde um organismo vai servir de comida para o outro, basicamente, essa é a ideia, tá? Aí nós temos outro conceito, outro desenho. Então, aqui nós temos um herbívoro que se alimentou do vegetalzinho aqui dentro da barriguinha dele, estão acompanhando? Estão vendo aqui, ó? Então o herbívoro comeu o vegetal e depois serviu de comida para um carnívoro,
certo? Que poderia servir de comida para um outro carnívoro. Então, cadeia alimentar é basicamente isso. A cadeia alimentar ela começa sempre por um produtor. Temos um consumidor primário, que na maioria das vezes é um herbívoro, que também pode ser um onívoro, tá? E depois, na sequência, nós vamos tendo onívoros, carnívoros e assim até o final da cadeia alimentar, certo? Então, quando nós falamos de cadeia alimentar, nós falamos dessa sequência em que um organismo vai ser comido por outro. Assustou, Carlos, com o conceito, mas é esse mesmo, tá? Quando nós falamos de cadeia alimentar, nós temos que ter bem claro que ela é formada por organismos distintos, tá? Basicamente a gente analisa da seguinte forma: os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores são todos os organismos autotróficos. Autotróficos quer dizer organismos que têm a capacidade de sintetizar o seu alimento, a capacidade de produzir a sua própria energia, tá? Os consumidores são, então, heterotróficos, são organismos heterotróficos que, na sequência da cadeia alimentar, vão se alimentar ou do produtor, sendo então um herbívoro, ou de um outro animal, então sendo considerado um carnívoro. Então, dentro dos produtores, nós ressaltamos a importância das bactérias autotróficas, das algas, que também são organismos autotróficos, e dos vegetais, certo? Os vegetais, organismos autotróficos. Dentro dos produtores, dentro dos consumidores, nós ressaltamos então 3 papéis distintos. O papel dos herbívoros, que são aqueles que se alimentam única e exclusivamente de vegetais. Aí dentro de herbívoros a gente tem uma divisão grande. Herbívoros que se alimentam dos frutos, das folhas, da semente, então a gente tem uma divisão, mas herbívoros de uma forma geral. Nós temos os onívoros, onde o homem se encaixa, que são os organismos que se alimentam tanto dos produtores quanto de outros consumidores. Então a gente come tanto vegetais quanto carne. E os carnívoros que se alimentam somente de carne, só de outros animais, tá? Então a sequência vai ser mais ou menos assim: produtor, um vegetal. Falando de uma cadeia alimentar terrestre, um vegetal. Um herbívoro, a gente pode colocar uma vaca, por exemplo, come capim. Onívoro, a gente pode colocar o homem que vai se alimentar da carne. E a gente pode colocar aqui, pegando uma onça, por exemplo, que faz parte da nossa fauna. A onça ataca o homem e vai comer o homem. Então a onça é o carnívoro de topo, o homem é o onívoro e a vaca é o herbívoro. E o vegetal vai ser o nosso produtor. Então essa vai ser a nossa cadeia alimentar hipotética. Depois disso, nós temos o conceito de teias alimentares, tá? Teias alimentares. O que são então teias alimentares? Teias alimentares são quando nós relacionamos dentro de um ecossistema várias cadeias, muitas cadeias se relacionam formando essa teia alimentar. Então a gente pega como exemplo, tem um esqueminha aqui para mostrar para vocês. Temos sempre os produtores, certo? Então pode ser uma hortaliça, pode ser o capim, pode ser um cereal, no caso do milho. E aí a gente observa que nós temos aqui, por exemplo, como consumidor primário, aquele que vai se alimentar diretamente do consumidor, do produtor, um herbívoro. Aí nós temos o preá. O preá pode se alimentar tanto da hortaliça, quanto do vegetação comum, quanto do cereal, ok? O rato também é a mesma coisa, ele pode se alimentar tanto da hortaliça quanto do cereal. Temos o pardalzinho que se alimenta tanto do vegetal quanto da vegetação do capim, quanto do cereal. Então observe que nós estamos interrelacionando essa cadeia alimentar e se alimentando de todos os animais, de todos os vegetais, de todos os seres vivos que compõem essa teia alimentar. Nós temos então os decompositores, tá? Lembrando que decompositores são fungos, bactérias que trabalham na ciclagem dos nutrientes, né? Então eles pegam os indivíduos
e transformam esses indivíduos de novo em compostos químicos que vão ser reabsorvidos pelos vegetais, que vão passar ao longo da cadeia alimentar para outros animais e assim sucessivamente. Certo, galera? Então, basicamente é isso. Cadeia alimentar, sequência linear em que um organismo serve de alimento para outro. Teia alimentar, a junção ou conexão de várias cadeias alimentares. Belezinha? Tranquilo? Certo? Tranquilo, vamos lá para o próximo. E aí então nós chegamos nas relações ecológicas, para a gente já ir para os finalmente. Dentro das relações ecológicas, nós fazemos uma divisão de relações ecológicas intraespecíficas e interespecíficas. Basicamente funciona assim. Relações ecológicas. Ah, Fernanda, beleza. Diferença entre habitat e nicho ecológico. Vamos voltar lá na cadeia alimentar rapidinho, que daí eu já explico isso aí para você. Então, lá na cadeia alimentar, quando a gente fala do papel do indivíduo, se ele é um produtor, se ele é um consumidor, se ele é um herbívoro, se ele é um carnívoro, se ele é um produtor, se ele é um decompositor, nós estamos falando do papel que ele desempenha no ecossistema. Ou seja, nós estamos falando do nicho ecológico dele. Tá? Quando a gente fala de habitat, nós falamos do local em que esse organismo vive. Então eu falei para vocês que a planta é o produtor do ambiente terrestre, né? É ela que faz a fixação da energia, transforma essa energia em glicose e passa essa energia ao longo da cadeia alimentar. Então isso mostra que o habitat do vegetal é a terra. Então estamos falando do habitat, onde ele mora. Mas o papel, o nicho ecológico dele é exatamente ser um produtor, beleza? Então o homem, ele é um onívoro, esse vai ser o nicho ecológico dele. Então quando a gente fala de habitat e nicho ecológico, eu sempre faço a seguinte relação: habitat é o endereço onde você mora e nicho ecológico é o que você faz da vida, qual que é seu trabalho, tá? Então habitat é sua casa, nicho ecológico seu trabalho. Habitat onde o ser vive, nicho ecológico que tipo de recurso ele explora do meio. Então vamos lá, relações ecológicas. Entendeu, Fer? Beleza, então. Então, relações ecológicas são todas as relações que existem entre os seres vivos, entre os componentes bióticos de um ecossistema. Quando nós falamos do ecossistema, nós falamos de dois tipos de componentes: os componentes bióticos e os componentes abióticos. Os abióticos são os fatores físico-químicos, fatores aí, temperatura, água, pressão, disponibilidade de oxigênio, disponibilidade de luz, coisas do tipo. Fatores bióticos são os seres vivos, então nós falamos diretamente dessa relação que eles fazem. Então os seres vivos podem se relacionar de maneira intraespecífica, sendo da mesma espécie, então uma relação dentro da espécie, ou uma relação interespecífica, é uma relação entre espécies diferentes. Quando a gente falou de cadeia alimentar, que nós falamos do vegetal e do herbívoro, nós estamos falando de uma relação ecológica. É uma relação interespecífica, internacional, entre nações, interespecífica, entre espécies diferentes, beleza? Então, relações interespecíficas, o capim e o boizinho. Então nós temos aí uma relação de herbivoria, a relação em que o vegetal serve de comida para a vaquinha, tá bom? Então, relação interespecífica, certo? Dentro das intraespecíficas, que são relações dentro da mesma espécie, nós observamos que existem, dentro de todos os tipos de relações ecológicas, na verdade, nós temos as relações harmônicas e desarmônicas. Harmônicas são as relações em que elas são boas para ambos, para os dois indivíduos da relação, ou relações em que ela é boa para um e para o outro ela é indiferente, não faz diferença. Então ele não é prejudicado pela relação.
um é beneficiado e o outro não é prejudicado. Porque se tiver algum tipo de prejuízo na relação, nós vamos então para as relações desarmônicas. Relações desarmônicas. Desarmônicas porque ela é boa para um e prejudicial para o outro, certo? Então, é a diferença entre os dois tipos de relação. Então vamos lá. Relações ecológicas do tipo intraespecíficas. Relações ecológicas entre organismos de mesma espécie. Harmônicas, ou seja, boa para os dois. Nós destacamos a sociedade e a colônia. Relações intraespecíficas de mesma espécie. Harmônica, boa para os dois, tá? Sociedade. Então vamos lá, sociedade. A sociedade é uma divisão, é uma relação em que existe divisão por castas, divisão de trabalho na sociedade. Nós podemos dizer que o homem tem um tipo de relação ecológica desse tipo. Nós temos divisões de trabalho, divisões dentro do seio familiar, divisões dentro da sociedade como um todo, né? Mas nós falamos especificamente dos organismos sociais, dos animais sociais. Podemos citar abelhas, podemos citar o cupim e podemos citar as formigas. Vamos lembrar que as abelhas possuem a abelha rainha, o zangão e as operárias. A abelha rainha está ali só para a cópula e para coordenar a colmeia. O zangão, ele está ali só para a cópula, mais nada. Ele come dos dois sentidos. Não, mentira. Ele come, ele se alimenta e ele fecunda os óvulos, certo? Estes óvulos fecundados vão se transformar em duas coisas dentro da colmeia. Os óvulos não fecundados por partenogênese vão formar novos zangões. Os ovos fecundados, que são selecionados, vão se alimentar da geleia real, vão se transformar em novas abelhas rainhas ou em uma nova abelha rainha. E os ovos que são fecundados, que são tratados como normais, eles vão ajudar na formação das abelhas operárias. A mesma coisa acontece no cupinzeiro e a mesma coisa acontece no formigueiro, tá bom? Então nós temos esse tipo de relação, tá? Colônias agora. Detalhe, sociedade não tem nenhum tipo de união anatômica, apenas a divisão de trabalho. Então, rainha, zangão, operária, tá? Nas relações harmônicas intraespecíficas do tipo coloniais, aí sim tem união anatômica entre os seres. Eles têm divisões de trabalho, eles estão divididos de forma a cada um desempenhar a sua função, entretanto eles estão unidos por alguma parte do corpo. Os recifes de coral, formados por poríferos, por quinidários, são colônias. As bactérias formam colônias. O quinidário, a caravela, é uma colônia, tá? Então são indivíduos do tipo coloniais, muito bem? Indivíduos do tipo coloniais. Tem união união anatômica, parte do corpo está unido, tá? Então, relações harmônicas intraespecíficas de mesma espécie, desarmônicas. Agora, o indivíduo nessa relação, ele é prejudicado. Então vamos lá. Então se ele é prejudicado, para ele é negativo, mas para o indivíduo que se beneficia, ela é positiva. Então, eu estava falando das relações desarmônicas do tipo intraespecíficas, né? Então vamos lá. Nós temos o canibalismo. O canibalismo é uma relação em que um organismo é beneficiado, aquele que come, e o outro organismo é prejudicado, aquele que foi comido, tá? O canibalismo é entre organismos de mesma espécie, tá bom? Então vamos lembrar que nós temos os índios canibais. Por quê? Índio, espécie humana. Ele se alimenta de outro indivíduo da espécie humana, certo? O canibalismo ocorre, por exemplo, em louva-a-Deus. A fêmea, depois da cópula, corta a cabeça do macho, se alimenta dele, tá?
Algumas espécies de aranha, depois da cópula, matam o macho, botam os ovos em cima do corpo do macho. Quando os filhotes nascem, os filhotes se alimentam do corpo do pai, canibalismo. Gato, dependendo do tamanho da prole, o Logan tá atacado hoje. Dependendo do tamanho da prole, se tem algum filhote que é mais fraquinho, que tem algum problema, a mãe come o filho, tá? Em espécies de peixe, quando os alevinos são liberados no ambiente, o que acontece? Os alevinos que crescem mais rápido, eles se alimentam dos alevinos que estão demorando mais para crescer. Isso funciona como um mecanismo de seleção, mas é basicamente um mecanismo de canibalismo, certo? Então é importante nesse sentido. Então, canibalismo positivo para quem comeu, negativo para quem foi comido, obviamente porque ele morre, né? Temos a competição. A competição é um tipo de relação também desarmônica que pode, olha só que importante, pode ser intraespecífica e pode ser interespecífica, tá? Pode ser dos dois tipos. Então isso é importante, que pode acontecer da gente fazer confusão. Se ela for intraespecífica, organismos de mesma espécie competindo, por exemplo, para fazer cópula com a fêmea, tá? Então nós temos na natureza a briga entre machos para ver quem vai conseguir copular com a fêmea, né? Para saber quem é o macho alfa, quem vai cuidar da alcateia, por exemplo, acontece em com lobos. Então isso é competição intraespecífica, tá? Vários organismos competindo pelo mesmo alimento, competindo pelo mesmo local de cópula. Então isso é competição, tá bom? Intraespecífica entre organismos de mesma espécie. Muito bem? Vamos lá para a gente finalizar então as relações interespecíficas. Interespecíficas são organismos de espécies diferentes. Vamos para as harmônicas, depois nós vamos para as desarmônicas. Harmônicas. Comensalismo. O comensalismo é uma relação mais zero. O que é isso? É uma relação que é boa para um e para o outro ela é indiferente. Lembrem-se que na relação harmônica nenhum organismo pode ser prejudicado nessa relação, tá bom? Ela tem que ser boa para os dois. Vamos lembrar do comensalismo. Uma visão assim que eu tenho bem clara do comensalismo é quando o leão na savana africana ele ataca a zebra, por exemplo, come a zebra, as hienas ficam em volta só esperando. Elas não têm coragem de se aproximar. Depois que o leão come tudo que ele aguenta, que ele consegue, ele deixa restos, vai embora, aí as hienas se alimentam do resto. Comensalismo, tá? Isso é uma espécie de comensalismo. Então, as hienas se alimentam de restos alimentares deixados pelo leão. Para o leão, a presença da hiena ali não faz diferença nenhuma. Inclusive, se a hiena se aproximar demais, o leão ataca e come ela, tá? Agora, para a hiena, a relação é extremamente positiva. Ela fica só de olho, de longe. Opa, o leão foi embora. Vamos ver, ele volta, não volta? Não volta, vamos comer o que sobrou ali. O urubu é um comensal, tá? Ele também fica esperando, também na savana africana, o que sobrar ele vai comer, tá bom? O mutualismo. O mutualismo é uma relação mais positiva para os dois. O mutualismo, antigamente nós chamávamos de simbiose. O mutualismo é uma relação em que os dois organismos se beneficiam de tal forma da relação de que eles não podem ser separados, que se eles forem separados, ambos morrem. Nós temos alguns exemplos. Os líquens, que é uma associação mutualística entre algas e fungos. Nós temos na nossa flora intestinal bactérias mutualísticas, tá? Que mantém a regulação do funcionamento da nossa flora intestinal. Qualquer probleminha nessa flora intestinal você vai sentir diferença, né? Vai te dar diarreia, você não vai conseguir absorver os nutrientes de forma adequada, então você vai sentir os efeitos de forma bem forte. Então é uma relação mutualística. E uma também bem clássica é entre o cupim
e um protozoário que vive dentro da barriguinha do cupim. Todos sabem que o cupim come madeira, ele ingere a madeira, mas ele não digere a madeira. Quem vai digerir a madeira para ele é o protozoário. Então, se eu tirar o protozoário de dentro da barriga do cupim e colocar ele em cima da madeira, ele morre. Se o cupim comer a madeira sem ter o protozoário dentro dela, ele morre. Então, é uma relação em que os dois são importantes. Os dois precisam estar juntos. Por isso que a gente chama de mutualismo. É uma relação benéfica sempre para os dois. Certo? Relação do tipo simbiótica. Protocooperação. A protocooperação é uma relação positiva para os dois, mas ela é diferente do mutualismo em que sentido? No sentido de que eu posso separar a união que eles vão viver normalmente. Vou dar alguns exemplos. Jacaré e pássaro-palito. O jacaré, depois de uma boa comida, se alimentou lá de peixes e de qualquer outro animal que tenha entrado na água, ele fica com carnes entre os dentes, ele vai então para a beira da lagoa e fica com a bocona aberta. O pássaro-palito vem, pousa na boca do jacaré e fica retirando os pedaços de carne de entre os dentes do jacaré. Boa para os dois. O jacaré não vai ter problema de dentição, não vai precisar ir no dentista, né? E o pássaro-palito tem comida, beleza? Então é uma relação de protocooperação. É uma cooperação mútua entre os dois, certo? É uma cooperação boa, benéfica para os dois. Beleza? Nós temos outros exemplos, esses são os principais, tá? Então nós vamos agora para as relações desarmônicas, que são as relações para finalizar o processo. Então, relações desarmônicas, lembrando, interespecíficas de espécies diferentes, desarmônicas porque ela é boa para um, para o outro um abraço. Então vamos lá. Predatismo. Predatismo, relação predador-presa. Quem que é beneficiado? Predador. Tá? Quem que é prejudicado? Presa. Então o predador é sempre beneficiado, a presa é sempre prejudicada. Ah, mas por que, professor? Óbvio, porque o predador tem comida e a presa vira a comida, né? Então ela vai morrer. Dentro do predatismo, a gente pode estabelecer dois paralelos: a carnivoria e a herbivoria. Lembra que eu citei o exemplo da vaca e do capim? Herbivoria é um exemplo de predatismo, tá? Então ela é boa para um, ruim para o outro. Parasitismo. O parasitismo é uma relação bastante interessante, de tal forma que essa relação um organismo se beneficia, o parasita, e outro organismo é prejudicado, o hospedeiro. Então, relação parasita-hospedeiro. Parasita, beleza, boa para ele. Hospedeiro, negativo, ruim para ele. Outro detalhe dentro dessa relação é que nós temos tipos diferentes de parasitismo. Nós temos o endoparasitismo e o ectoparasitismo. Exemplos de endoparasitismo: homem e vermes. Os vermes dentro do trato digestivo, do trato digestório, se alimentando então daquilo que nós nos alimentamos. Então é um exemplo de parasitismo. Ectoparasitismo, parasitismo de fora. Exemplo, piolho. Piolho é um ectoparasita. Carrapato. Que mais? Podemos citar o exemplo aí de plantas parasitas, né? Você pega o cipó chumbo, você pega a erva de passarinho, são parasitas de vegetais, mas são parasitas, ectoparasitas, certo? Temos, deixa eu ver o que mais, acho que com relação ao parasitismo é isso. Temos também como exemplo o amensalismo. O amensalismo é um tipo de relação em que um organismo produz uma substância que impede o crescimento de outra próximo dela. É também conhecido como antibiose, daí vem a palavra antibiótico, tá? Os fungos, a solitária é um exemplo de parasitismo. Isso mesmo, Carlos. A solitária é um plateuminto, um verme de corpo chato, que
nós ingerindo a carne de porco contaminada, e que pode causar um segundo tipo de parasitismo, que é a cisticercose, que é quando a gente quer tirar sarro do outro e fala assim, tá com verme de porco na cabeça? Basicamente é isso. São larvas da solitária, da tênia, que ficam localizadas no cérebro, causando uma série de problemas, convulsões, dores de cabeça, podendo levar inclusive o indivíduo a óbito. Mas a solitária é um único verme que atinge até 10 metros de comprimento, que fica no intestino. Diferente da lombriga, a lombriga é um nematódio, tá? É um nematódio que vive aos tubos dentro do trato digestório, tá bom? Então tem um monte. Ela inclusive o indivíduo pode estar tão infestado, mas tão infestado que ela pode se alojar nos pulmões, no fígado, no coração, então vai causar uma série de problemas. Então são dois tipos diferentes. A solitária, um verme só, e a lombriga, que são muitos vermes, tá? Aí o amensalismo, antes de eu ser bruscamente interrompido pelo Carlos aqui, o amensalismo, ele é a antibiose, de onde vem a palavra antibiótico. O que é o antibiótico? É um medicamento que foi extraído a partir de um fungo que impede o crescimento de uma bactéria. Foi assim que Alexander Fleming descobriu o antibiótico. Ele fazia meios de cultura com bactéria e algumas placas de crescimento bacteriano dele foram contaminadas por fungos. Ele saiu para o final de semana, voltou na segunda-feira, observou que os fungos tinham crescido em cima da placa e aonde tinha o fungo, a bactéria não tinha crescido. Ele olhou e falou, opa, tem um negócio diferente aqui. O que será que é? Aí ele fez o isolamento da substância produzida pelo penicillium e ele inventou a penicilina, a famosa penicilina, que então é uma substância química produzida pelo fungo do tipo Penicillium, da espécie Penicillium. É uma antibiose, é um exemplo de antibiose. Outro exemplo de antibiose bastante interessante é o do eucalipto. Vocês já devem ter ido em plantações de eucalipto, e aí você observa que tem lá aquela plantação linda de eucalipto, e embaixo da plantação de eucalipto só tem folha de eucalipto, não cresce mais nada ali. O pessoal dizia que era por quê? Porque o eucalipto suga todos os nutrientes da terra, o eucalipto ele suga toda a água, tira todos os nutrientes. Pode até ser, mas não é só isso. O eucalipto ele produz uma substância antibiótica também, tá? Ele produz uma substância de antibiose que impede o crescimento de qualquer outro competidor. Na verdade, a antibiose é impedir uma competição. Eu não quero que nenhum outro organismo se aproxime de mim para competir comigo pelo alimento, pela fêmea. Então, eu produzo essa substância química que pode ser um cheiro, pode ser um veneno, pode ser alguma coisa do tipo que impeça a proximidade de outro organismo se aproximar de mim, certo? Estava esquecendo da competição. A competição também pode ser interespecífica entre espécies diferentes. Quando duas espécies diferentes competem pelo mesmo nutriente, pelo mesmo nicho, olha lá, Fer, pelo mesmo nicho, quando eles estão competindo pelo mesmo nutriente, pelo mesmo recurso, o que vai acontecer? O mais apto vai sobreviver, certo? Uma das espécies vai desaparecer e a outra vai se tornar a espécie dominante. Então, duas espécies diferentes competindo pelo mesmo alimento, princípio de Gauss, diz que quando isso ocorre, duas espécies competindo pelo mesmo recurso, acontece ou a extinção de uma espécie, o domínio de outra espécie, ou a extinção das duas espécies, se a quantidade de recursos não for suficiente, ou ainda a partição de nicho. Então nós temos a divisão. Então o organismo, para não entrar em extinção, ele começa a explorar outro nicho. Ele evolui e vai explorar
outro nicho ecológico. Então ele vai, vamos pegar, eu citei como exemplo o vegetal. O vegetal ele é predado de todas as formas. Então nós temos lá uma espécie de ave que se alimenta da fruta do vegetal. Aí ele observa que a fruta já tem outra espécie que está predando. Sobra para ele a semente, ele vai comer a semente. Então ele divide esse nicho. Ele está explorando o fruto, mas não o fruto, a semente que está dentro do fruto, que tem tantos nutrientes quanto o próprio fruto em si. Certo, pessoal? Então, eu acho que por hoje essa é a nossa diversão. Quero agradecer os guerreiros aí que ficaram até aqui para escutar eu falando. Nem sei quanto tempo está essa live aqui. Quero agradecer demais vocês. Compartilhem, avisem. Na semana que vem, na quinta-feira, mesmo horário, nós temos outra live. Aí vai ser sobre genética, tá? Um abraço para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Dúvidas? Perguntem. Mandem mensagem para mim. Podem mandar pelo próprio Messenger. Sugestão de conteúdos, tá? Conteúdos que vocês querem que eu fale, mandem sugestões para mim, que aí eu vou preparando a aula mais ou menos desse jeito, e deixo meio que traçado os rumos para a próxima aula. Aguardo vocês semana que vem de novo, beleza? Um beijão no coração para vocês, vamos estudar, o Enem tá chegando, tenho certeza que vocês vão passar, beleza? Beijão, tchau, tchau.